Louvado seja o nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos nesta noite com a graça e paz, em nome de Jesus. Cumprimento aos nossos irmãos do YouTube com a graça e paz, e aos nossos irmãos do Facebook com a graça e paz, em nome de Jesus. Vamos hoje, nesta noite, aprender com a palavra do Senhor, aleluia, sobre, aleluia, mudaram a verdade de Deus em mentira. Hoje é a primeira parte, aleluia, vou trazer aí em 3 partes, e você, aleluia, que assista esse primeiro, assista ao segundo e o terceiro, para você ter uma conclusão, verdadeiramente, se mudaram a verdade de Deus em mentira ou não, dentro da palavra do Senhor, amém? Vamos pegar a nossa Bíblia, vamos abrir ela no livro de Romanos, aleluia, Romanos, louvado seja Deus, capítulo 1, a glória de Deus, Romanos capítulo 1 e versículo de número 21, Romanos capítulo 1, versículo 21 em diante, para a glória de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças, antes os seus discursos desvaneceram o seu coração, insensato se obscureceu. 22. Dizendo ser sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. 24. Porque isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos em si, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e servindo mais a criatura do que o Criador, que é benigno eternamente. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra. Que o Senhor venha falar com cada um de nós e que o Senhor venha falar com nossos irmãos do YouTube e também do Facebook, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui a palavra fala, né? Portanto, que tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Aleluia. E nem lhe deram graças, antes os seus discursos desvaneceram seu coração insensato, se obscureceu. Dizendo ser sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível, semelhante à imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Porque isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, e da imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e servindo mais a criatura do que o Criador, que é benigno eternamente. Amém. Então, mudaram a verdade de Deus. Usam de ser sábios na sua carne, usam de ser sábios na sua própria concupiscência. Aleluia. Diz a palavra, aleluia, que são pessoas insensatas, são pessoas que obscureceu os seus corações, são pessoas que mudaram a glória de Deus, incorruptível e semelhante à imagem de homem. Mudaram a verdade de Deus em mentira, se fazendo semelhança à imagem de homem corruptível, e de aves, e quadrúpedes, e répteis. Por isso, Deus também os entregou às concupiscências dos seus corações. Concupiscência dos seus corações. Imundícia,
para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honrando e servindo mais a criatura do que o Criador, e ele é benigno eternamente. Amém. Aleluia. Então mudaram a verdade de Deus. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Estão servindo mais a homens do que o próprio Criador, que ele é benigno eternamente. Amém. Aleluia. Nós a cada dia temos que se esforçar em viver, aleluia, praticar, viver, aleluia, o Evangelho. Qual Evangelho, irmãos? O Evangelho que estava encoberto e hoje está revelado aos nossos corações, revelado aos nossos olhos, dentro da palavra, porque não adianta nada eu falar se não tiver escrito dentro da palavra, falando comigo e com você. Mas mudaram a verdade de Deus em mentira, fazendo-se como era feito entre eles, e hoje fazendo a mesma coisa, o qual por Cristo foi abolido, o qual Cristo veio para cumprir no dia de sua carne, e depois ele estabeleceu a sua graça e também tirou, arrancou, né, a lei, para que nós, povos gentios, venha viver reinando em vida com perfeita vitória, porque somos propriedade exclusiva de Deus na terra, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler mais um versículo no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo de número 8. Para a glória de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Diz a Bíblia: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra ela é bem clara. Mesmo que venha um anjo do céu e vos anuncie um outro evangelho que vai além desse evangelho, seja anátema. Anátema é amaldiçoado. Aleluia. Então mesmo que você venha falar, Deus me mostrou, Deus revelou, Deus mandou fazer dessa forma, e está indo contra o evangelho, a Bíblia fala que essa pessoa ela é uma pessoa anátema. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E, aleluia, se vir um anjo anunciar para você um outro evangelho que passa do que está aqui, a pessoa ela é anátema. Aleluia. Diz a palavra em nome de Jesus. Vamos ver Malaquias. Vamos ver onde eles mudam, aleluia, a Bíblia. Vamos ver onde que eles mudam a verdade de Deus numa mentira. Aleluia. Malaquias. Aleluia. Graças a Deus. Malaquias capítulo 3 e versículo de número 11. Aleluia. Malaquias capítulo 3 e versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, e não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vinde do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Nessa passagem, e por causa de vós repreenderei o devorador. O devorador aqui não é o diabo. O devorador aqui em Malaquias não está falando, aleluia, de dinheiro. Em Malaquias está dizendo aqui, aleluia, do devorador que destrói os frutos da terra. Aqui também está falando do devorador que vai lá na vinde do campo. Não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, aqui
O devorador não é o diabo. Amém? Porque diabo é um adjetivo. Significa adversário. Carne. Mas vamos lá. E aqui no Malaquias 3:11 está dizendo do devorador. Este devorador não é o diabo. Este devorador é o gafanhoto, né? Que vem aí depois o pulgão, a lacusta e assim por diante. Mas aqui é o gafanhoto. Aleluia. E a Bíblia fala que ele repreende esse devorador, que devora o fruto, que deixa a árvore do campo estéril. Aleluia. Então aqui não é um diabo, não é um ser. E aqui também, aleluia, não é, aleluia, se você ver para trás, que dízimos não é dinheiro, dízimo é alimento. Aleluia. Amém? Dízimo é alimento. Não tem nada a ver com dinheiro. Então eu não posso mudar esse versículo bíblico e dizer que aqui é o diabo, que ele está repreendendo o diabo, que é porque eu não tô dando aí, por isso que não sai de dentro da minha casa. Não tem nada a ver isso. O devorador é aquele que devora o fruto da terra. Assim como eu tenho couve no quintal e a largata vem e come a folha da couve. Se eu não passar um veneno, ela vai fazer o quê? Ela vai comer toda, aleluia, a couve. Amém? Então ela está devorando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo está entendendo? Aleluia, dentro da palavra. Então mudaram a verdade de Deus e mentira. Mas estamos aí com amor, com carinho, trazendo a palavra do Senhor. Agora vamos ver mesmo se nesse versículo de Malaquias, vamos ver se vai falar em outro lugar o que significa aqui no Malaquias. Vamos lá em, aleluia, vamos em Joel, aleluia, Joel, aleluia, o livro de Joel, capítulo de número 1 e versículo número 4. Joel capítulo 1, versículo 4. Diz a Bíblia: o que ficou da largata, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Amém? Então o devorador aqui é quem? Gafanhoto, largata, gafanhoto, né? A locusta, pulgão, tudo isso é devorador. Tudo isso vai devorar o fruto da terra. Então tudo isso aqui são as pragas do gafanhoto, que devora todos os alimentos. Se não para hoje, se você não passar um veneno num jiló ou um veneno num tomate, você não vai ter colheita. É raro quando você planta, não passa nada e fica perfeito. É raro. Mas acontece de sair sem bicho, sem nada. Mas hoje, plantação grande, se não fizer, se não cuidar, a praga, ela acaba com a plantação. Então, aqui no livro de Joel, está explicando certamente quem é o devorador que está em Malaquias. E lembrando que Malaquias é uma profecia contra Israel e intermédio de Malaquias. Amém? Mas não falam para você a verdade. Por isso você está hoje, nessa noite, ouvindo a verdade que está na minha e na sua Bíblia, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá no livro de João. Aleluia. Livro de João, para a glória de Deus, versículo de número 10. Lucas capítulo 10 e versículo 10. Diz a palavra do Senhor: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e que tenham com abundância. Aleluia. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Agora eu vou te explicar sobre este ladrão. O ladrão veio para matar, para roubar e destruir.
Eles falam que esse ladrão é o diabo, mas não tem nada a ver com ele, porque diabo é um adjetivo, significa adversário. Ó, carne, tá? Para você não esquecer, sempre você lembra que o adversário da gente é a carne. Vamos lá. Então esse ladrão aqui vem a roubar, matar e destruir, não é o diabo, não é um ser espiritual. Este ladrão aqui é um homem. Como, irmão? É um homem. Nunca te falaram? Por quê? Porque mudaram a verdade de Deus em mentira. Este ladrão, ele tem um nome. Vamos achar ele aqui. Aí um pouquinho para frente. Vamos ler o 11 em diante. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o qual não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E logo o lobo arrebata a dispersa as ovelhas. 13. O mercenário. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então quem é esse ladrão? O Senhor, ele é o bom pastor. E quem é o mercenário? É o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Que quando vê o lobo, ele foge, porque é mercenário. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui no livro de João, capítulo 10. Aí mesmo. João, capítulo 10 e versículo 1 em diante. Diz a Bíblia: em verdade, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro, abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai ainda delas ovelhas e o seguem, porque conhece a sua voz. Mas, de modo nenhum seguirão estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. 6. Jesus disse-lhes em parábola, mas eles não entendem o que era que ele dizia. 7. Tomou, pois, a Jesus dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. 9. Aleluia. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pasto. O ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e que tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o qual não é pastor, a de quem não são as ovelhas, vem vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata a dispersa as ovelhas. Amém? Então, o ladrão aqui é o mercenário. Aleluia. Então, nós temos que abrir os nossos olhos, porque muitos mudaram a verdade de Deus em mentira, né? Manipulando como se o ladrão é o diabo, né? Aí ele fala, o ladrão é o diabo. Ele veio para matar, para roubar e destruir. Olha quanta morte. Olha quanta destruição. Olha quanta gente está morrendo. Mas quem é que está matando? É o mercenário, o qual não é pastor. Aleluia.
É aquele que faz você fazer de toda forma, de toda maneira, ao contrário do que está na palavra. Então esse é um ladrão, né? Quando ele pega o teu dízimo, ele está tomando, né? O dízimo não é para nós hoje, primeiramente. Se você ler lá em Hebreus, capítulo 7, do 1 em diante, você vai ver sobre o dízimo de Abraão. Você vai ver lá que eles tomavam dízimo de quem estava morto. E ainda tinha que ter o testemunho do morto. Que por isso que ele pegou o dízimo. E hoje eles estão pegando o dízimo de você, eles estão tomando. Está na Bíblia escrito que estão tomando. E aí? Tomam só de quem está morto, está tomando de você que está vivo, e aí? Quer dizer que você está lá dentro da igreja morto, é isso? Aí eles tomam de você. Se eu fosse você, lia mais a Bíblia. Leia mais a Bíblia para você não ser enganado e manipulado, como os muitos por aí estão sendo enganados com a Bíblia na mão. Amém? Vamos ver mais um versículo só, para nós encerrar para a glória de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 16 em diante, para a glória de Deus. Aleluia! Só mais esse versículo. Diz a palavra do Senhor: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando da vã grande lucro aos seus senhores, 17, está seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E da mesma hora saiu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui você vê, aleluia, que Paulo, ele tirou um espírito de uma mulher, o espírito de adivinhação, o qual hoje está lotado dentro do sistema religioso, falando para você que Deus manda dizer, que Deus me revela. Tudo isso não é de Deus. Tudo isso são pessoas que têm um espírito na vida deles de adivinhação. Falar que sentiu, que recebeu e falou que Deus mostrou, o qual Deus não mostrou nada, o qual, aleluia, dentro dessa palavra aqui, Paulo, ele repreendeu o espírito de adivinhação. Aquela mulher adivinhava. E quem não sabia que naquela época Paulo anunciava o reino dos céus, que anunciava a palavra da salvação? Essa mulher falando sobre aquele povo, e a Bíblia fala que ela dava lucro para o seu Senhor. Mas Paulo, ele repreendeu aquele espírito de adivinhação. E hoje nós temos que fazer a mesma maneira, expulsar esse espírito de adivinhação, aleluia, o qual Cristo é o cabeça, aleluia, o qual nós somos o corpo e a igreja de Cristo, aleluia, e eu sozinho sou membro, aleluia, do seu corpo, aleluia, e que também Cristo é o cabeça, em nome de Jesus, aleluia. Então, irmãos, este aqui, espírito de adivinhação, aleluia, muitos hoje dentro do sistema têm esse espírito de querer adivinhar o que passa na vida da pessoa, e muitas das vezes acontece de falar verdadeiramente o que ela está passando. Mas eu venho te falar para você, quem que é que lá dentro não tem uma pessoa que está presa? Quem que lá dentro da igreja não tem uma pessoa da família que é lésbica, mas só que eles julgam ela? Mas não é assim que funciona. Mas quem dentro da nossa família não tem quem fuma uma droga, não usa uma droga? Quem dentro da nossa família não tem quem está preso na cadeia? Quem no meio da nossa família que não tem problema, muitas das vezes no corpo ou doença? Quem? Fala para mim. E aí quando bate com você, você vai falar assim: nossa, irmão, mas Deus revelou certinho. Deus usou aquele homem de Deus. Usou não, filho. Presta atenção. Todos que vão para a igreja, você vê, todos que estão lá, a maioria tem problema.
pode ver que você vai a primeira vez, a primeira coisa que você vai para a igreja, a primeira vez que você vai, ele já fala assim para você, no finalzinho lá. Tem uma pessoa aí no nosso meio, revela o Espírito Santo, que nessa semana você pensou em fazer tal coisa, mas Deus manda dizer para você que é para você aquietar o teu coração porque ele está agindo sobre a tua vida. Onde está você? Aí a pessoa levanta a mão. Aí ele fala, receba em nome de Jesus. Quer dizer, adivinhou o que a pessoa passou. Mas o que vai vir? O que vai acontecer de bom com Deus, com a tua vida? Isso eles não falam, por quê? Porque são espíritos de adivinhar, são tentando adivinhar o que aconteceu na tua vida e tentando adivinhar o que vai vir na tua vida. E isso só cabe a Deus, porque tudo está na mão de Deus. E a Bíblia fala que da mão do Pai, ninguém arrebata. Se está na mão do Pai, está na mão do Pai. Amém? Louvado seja Deus. Tem a segunda parte e a terceira. Essa é a primeira. Se você assistir a primeira, assista a segunda e a terceira, em nome de Jesus. Amém? Mudaram a verdade de Deus em mentira, para a glória de Deus. Graça e paz, em nome de Jesus. Está encerrado, em nome de Jesus. Aleluia.